Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno ensinamento em defesa da Santa Igreja Católica e Apostólica Romana e a sua doutrina, a nossa doutrina, não é verdade? Formação católica, né? Um vídeo não de refutação, mas mais de formação. Muitas vezes a gente pega um pouco de refutação porque é muitos ataques, né, sobre a nossa fé, né? Hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante e repito mais uma vez, é um conteúdo para católicos, ou mais tem protestante. Protestante é bicho danado, vamos falar a verdade, né? Eles veem o vídeo, não aceitam o conteúdo e começam a soltar crítica. Temos que argumentam até legal. E a gente vai dar um comentário também nas escrituras, mas tem uns que é pobre, meu povo, é pobre, é triste a mente de um protestante pobre que nem a escritura lê. Mas a gente remove os comentários, né? Tem muitos, é triste. Vamos pro vídeo. O vídeo hoje vamos falar das escrituras. O que é que as próprias escrituras falam das escrituras? Eu já fiz um vídeo nesse sentido, hoje eu vou fazer com mais conteúdo. A gente sabe que lá em Romanos, capítulo 16, versículo 26, São Paulo, ele fala: agora esse mistério foi manifestado mediante as escrituras. Ali ele fala das escrituras, e quando no Novo Testamento a gente identifica esse nome escrituras, está direcionando para o Velho Testamento. Como é que a gente entende isso? Pelo desenrolar dos textos que a gente encontra falando sobre as escrituras, né? É um tema muito grande, né? Depois da Reforma Protestante, né? Entre eles o Reformador, Lutero, misericórdia, Lutero. Sola a Escritura, né? Sola as Escrituras. Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo do 15 ao 16, fala também das Escrituras. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Olha o que São Paulo escreveu maravilhosamente. Desde criança conhece as Escrituras. Ele está se referindo as escrituras veterotestamentárias. Por que isso? Eu estou mencionando esses textos, né? Por quê? Porque o Novo Testamento, o protestantismo ele não entende, né? Eu argumentei com um irmão protestante da Assembleia de Deus um tempo atrás essa questão. Quando nós vamos mexendo na patrística que a gente chega, ele fala que a Igreja Católica foi criada por Constantino, mas não tem provas. E quando a gente chega na era patrística, que a gente vamos desenrolar para ele entender como surgiu o cano do Novo Testamento das Sagradas Escrituras, como surgiu os livros sagrados que foram inspirados por Deus, mas alguém escreveu. Quem que escreveu? Os apóstolos. E como é que ficam as escrituras? Já deixaram assim os apóstolos? Nesse formato bonitinho? Capadinha? Não, não foi assim. Os apóstolos escreveram, mas teve uma escolha da Santa Igreja. Por isso que São Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O sustentáculo, coluna, é um tripé. Como que aqui tem 3 dedos, tripé. Se um dedo cai, a construção cai. Se o tripé permanece, a construção continua de pé. Porque a escritura, ela veio através da tradição da igreja. Todo mundo sabe disso, menos o protestantismo. Por quê? Qual prova você tem, irmão? Irmão João tem a patrística, olha, Santo Agostinho, olha esse livrão aqui maravilhoso, A Razão e a Fé, de Carlos Cremona. Eu leio nesse livro, olha a pérola que eu encontrei na Convenção de Santo Agostinho. Ele lendo as cartas paulinas, individualmente, naquela época era escritos apostólicos individual, ainda não tinha o cano formado, e pouco tempo depois da Convenção de Santo Agostinho, aí já com o cano, mas ainda a Sagrada Escritura ainda precisava de mais coisas. Santo Agostinho lendo a passagem de Romanos 13:13, aquela passagem que fala: não vivais em orgias, em bebedeiras, não na impureza, não na desonestidade, não na discórdia e na inveja, e etc, etc, etc. Santo Agostinho,
ele tem essa convenção. A gente não vamos narrar a história do livro, mas é uma história maravilhosa. Ele vinha de Milão. Uma história de um grande santo, doutor da Igreja Católica. Ele se converteu lendo a carta de São Paulo, mas não as Sagradas Escrituras do Novo Testamento como o cano completo, não. Por quê? Porque no ano 300, a Convenção de Santo Agostinho foi no ano 386, 387, mas as Sagradas Escrituras só tinha sido formado o cano pouco tempo antes, em 382, a mando do Papa Damaso. Quem era o secretário do Papa? São Jerônimo. Aquele mesmo Jerônimo que viveu em Roma, e a mando do Papa foi lá para Belém, em Jerusalém. Ali ele traduziu as Escrituras. Tem a famosa escritura que São Jerônimo traduziu. Deixa eu ver, a Vulgata, sim, eu já estava esquecendo, a Vulgata de São Jerônimo, e aí sucessivamente. Mas Santo Agostinho, nesse tempo, ele ainda vivia. Naquele tempo, poucas pessoas poderiam ter as escrituras em casa, né? O que eu quero dizer com isso, meu povo? Resumo da história. É que as escrituras, essas sagradas, e foram confirmadas pelo Papa da Igreja. Pois você, católico, que tem a Bíblia na sua casa, dê graças a Deus ter o magistério da Igreja. Você, protestante, que tanto nos critica, dê graças a Deus por ter o magistério da Igreja, por ter a tradição apostólica, por receber de Jesus o pote da graça e permanecer até hoje com nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhando a fé, não é verdade? Porque o protestante, para terminar, o protestante é como nosso Senhor Jesus Cristo falou no Santo Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo falou para você também, católico, que fica desafiando o credo da igreja, né, com certas decisões. É claro que quando ensina corretamente, o catecismo manda a gente temos o dever de obedecer. E se houver alguma coisa contrária, o Santo Catecismo nos manda orientar os nossos pastores. Mas tem muita gente que critica demais o clero, misericórdia. Agora, é claro, tem coisas que temos que falar. Preste atenção, não é omitir, é falar. Mas tem coisas que a gente tem que obedecer, que é doutrina da salvação. E para você, protestante, que lê as Escrituras e medita, escute essa. Examinai o nosso Senhor Jesus Cristo falando, João 5,39. Examinai as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Onde é que a gente tem a vida? João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná, que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Olha o que as Escrituras testemunham para você, católico, que não é praticante. Comece a praticar, comece a receber os sacramentos, comece a receber a Santa Comunhão. Que lá no protestantismo, se você for para lá, não tem não. Lá só tem suco de uva com pão. Saia dessa. Venha para cá, venha ter a vida eterna. Como nosso Senhor Jesus fala. As Escrituras dão testemunho de mim, mas elas não trazem a vida eterna. Porque a vida eterna está no pão vivo que desceu do céu. Como fala lá em João 6,58. Isso é para a gente se acordar, tá certo? Olha, lembre-se, patrística, olha, patrística. Quem quiser coragem e disposição de ler a patrística, lê a patrística, para tirar as escamas dos olhos. Porque muitas vezes lê as Escrituras e vem um interpreta de um jeito, interpreta do outro, e não querem escutar o verdadeiro magistério da igreja. Escutem o verdadeiro magistério da igreja. E vamos juntos caminhar na grandeza e nesse mistério que é a igreja. E para você, irmão protestante, saia desse suco de uva, viu? Com pão. Receba o verdadeiro corpo de Cristo. Ou você não leu o capítulo 6 de São João. Se não leu, comece a ler. Preste atenção.
As Escrituras dão testemunho de Jesus, mas elas não trazem a vida eterna, se não receberes o corpo e sangue do Filho do Homem. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Curtam esse vídeo. Curtam. Dá uma curtidazinha para o canal e ganhar mais inscritos. Valeu. Fiquem todos com Deus.